Estamos com o quarto e último bloco do programa Despertar da Consciência. Hoje, nosso programa número 10, Co-Criadores Conscientes. Estamos aqui na TV Mundo Maior, TVC Canal 13 e demais afiliadas. Sebastião, estávamos aqui falando sobre a última leitura feita, né? Vamos destrinchar um pouquinho mais, né? Paramos aqui falando sobre essa questão dessa construção, né? Espírito, energia, matéria, energia psi e espírito agora com E maiúsculo, né? Com certeza. Então nós vemos no Livro dos Espíritos, na questão 613, que cada ser organizado, de acordo com a obra que deseja construir ou participar dos fenômenos da natureza, ele vai assimilar uma porção de princípios inteligentes do universo para fazer isso, porque é a matéria-prima do cosmos, ou espírito com E minúsculo. E na obra A Gênese, Galileu, no capítulo 6, ele narra que não dá para construir nada, ou tudo que existe na natureza seria uma porção desses elementos complexamente organizados. E quando convidamos, por ação de nossa vontade, uma porção desses elementos, que segundo Emmanuel, na obra Roteiro, vai transformar-se em elementos subatômicos no nosso universo mental, quando aceita o nosso convite, e quando nós vamos exteriorizá-los, conforme Emmanuel ainda na obra Seara dos Médiuns, por meio do nosso cérebro físico, nós estaremos exteriorizando ainda os princípios inteligentes treinados nesse processo de pensar, sentir e exteriorizá-los a partir do que pensamos, do que sentimos, das palavras verbalizadas ou não. Só que desde esse instante primordial não tem como expulsar. Uma vez convidados para o nosso festim, eu assumi um compromisso. Só que nós vimos lá no festim de núpcias, né, das lições de Jesus, nós percebemos que ele convidou a todos, mas um não vestiu a roupa nupcial. Então, naquele momento, por agora, eu não tenho trabalho para você. Quer dizer, você não enquadra, não abraçou a causa, não está obedecendo às leis para a harmonia desse contexto. Então, quem comigo não se ajunta, espalha. Então, os princípios inteligentes que chegam em nosso cenário diretamente da fonte é uma matéria neutra. Eles não vão dizer assim, perturbar-nos. Mas os princípios inteligentes que já está como o formato da matéria mental já pensado por outras mentes, pode discordar do que estamos pensando e não aceitar o nosso convite. Então, a depender de como estamos assimilando. Os princípios inteligentes que estão na proteína animal, pode estar num cenário X, dependendo de como esse animal foi criado, de como ele foi transportado, de como ele foi abatido, de como ele está sendo confeccionado, ali tem elementos que não condizem com a harmonia do meu contexto. Então, eles vão ser repulsados antes de entrar no meu cenário. Então, elementos que eu absorvi da fonte, elementos simples, sem ciência, uma vez que eu abracei esses elementos, como dizia no Jesus, nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. E antes, não foi vocês que me escolheram, eu vos escolhi. Quer dizer, o meu campo de atração os atraiu. Mas agora, esses elementos que estão vibrando em dissonância com o nosso universo, que estão vindo de outros cenários, esses sim nem entram no nosso universo. Mas os que entraram, naquele momento, atraídos pela nossa proposta, aceitando transformar-se em energia, em matéria, em energia psi, em estados da nossa consciência, esses irão conosco para a eternidade. Muito bom, né? A gente ter essa compreensão. Vamos agora, então, concluir, né, esse trecho que havíamos lido, algo mais que precisa ser explanado desse trecho, né? Nada há de surpreendente nisso. Depende tão somente do grau de evolução da substância em questão. Em síntese, existe apenas um elemento original. O que você quis dizer com este? Um elemento original, porque em síntese só existe o princípio inteligente do universo. Ele é que dá origem a todas as coisas. Então, em síntese, só a matéria-prima do cosmos, o espírito com E minúsculo. Ele é que vai dar origem ao transformar-se na matéria elementar, pela sua união e especialização. Esses elementos é que vão transformar-se na energia universal, também pela sua complexidade e expansão. São esses mesmos elementos constituintes da matéria ou energia universal que vão transformar-se na matéria mental, na bioenergia, no universo subatômico, nos átomos físicos. E são esses mesmos aglomerados de forças vivas, esses átomos físicos, que vão elevar-se a
ao chegar no ápice do ser humano após passar por vários reinos, que vão transformar-se nos átomos psi. E são esses mesmos elementos psi que antes foram átomos físicos e antes de ser átomos físicos foram átomos primordiais, que vão compor agora, complexamente organizados por experiências incontáveis, o espírito, a individualidade em estados cada vez mais amplos. Que é onde finaliza aqui, e todas as espécies de energias, é resultado das uniões e modificações desse elemento primordial sob determinadas circunstâncias, né? Exatamente. E na quinta edição do livro Despertar da Consciência, já havíamos colocado com o autor Ebb Sargent, na obra Bases Científicas do Espiritismo, essa mesma questão, que esses elementos não aumentariam nem diminuiriam, mas lá com outras palavras. Então lá ele mostra, Deus é a mônada primordial, e dessa mônada emana mônadas menores, que são esses princípios inteligentes, onde mundos e seres, corpos e almas, seriam feitos desses elementos primordiais. Aí colocamos com Pietro Baldi que esse elemento primordial ele não aumenta nem diminui de tamanho. Ele só refina os seus potenciais, ele desenvolve os seus potenciais em latência e vai ficando cada vez mais belo. Então, quando dois unirem, dependendo da lucidez e orientação, vai dar origem a uma matéria elementar de forma muito sublime e muito sutil, ou na sequência, nesse processo de individualização e expansão consciencial. Ok. Eu vou ler rapidamente aqui mais um trecho aqui ainda na página 306 que eu achei muito importante, né? Antes de nosso laboratório mental, há uma dimensão conceptual, o Cristo interno, onde a energia sutil, pura e cristalina, força mantenedora da vida no cosmos, flui como num oceano de amor. É um departamento por cujo intermédio surge essa energia em pequenos pacotes, quanta, de acordo com as nossas intenções e capacidades. Essas forças imanentes na mente cósmica, emanadas da mente crística ao encontro da mente humana, atendem e realizam o que se desejou, na medida exata da fé, do esforço bem direcionado e da fidelidade de cada ser. Então, para realizar o que desejamos, é preciso dessas três coisas, né? Fé na medida exata, esforço bem direcionado e fidelidade. Exatamente. Porque se não tivermos isso, a gente não consegue construir coisa alguma. Porque vemos que nesse Cristo interno, que ele é o autor dessa realidade que nós estamos animando. Então, o Cristo interno é o mentor, é o guia espiritual, é o anjo da guarda, é o gerente dessa estrutura, como lemos, estudamos na obra Sabedoria do Evangelho do nosso irmão Carlos Torres Pastorino. Então, esse Cristo interno, responsável pela atual personalidade, pela alma encarnada, ele canaliza através do Deus interno, do centro coronário, essa energia cósmica e transmuta e transforma ela nesses pacotes, nesses quantas de energia. E para entregar para a mente humana, onde a alma vai interagir pensando ou trabalhando nesse laboratório mental sobre a regência ou a gerência desse maestro, para construir os seus veículos de expressão, revitalizá-los ou aprimorá-los ou interagir com o entorno em incontáveis realidades. Então, muito importante, né, da gente também ter essa ciência, né, como co-criadores conscientes, saber que a fé, o esforço e a fidelidade são essenciais para a construção de qualquer, né, tarefa. Exato. Eu tenho a fé, o conhecimento de causa, o esforço, eu coloco ela em ação e a fidelidade às leis e à minha própria proposta, à minha própria consciência. Ok. Chegamos então ao final de mais um programa. Você que está aí nos acompanhando, se quiser assistir novamente este programa e tantos outros aqui do nosso programa ou da própria programação da TV Mundo Maior, é só entrar no nosso site tvmundomaior.com.br. Dúvidas ou sugestões? Mande-nos um e-mail para despertar@tvmundomaior.com.br. Sebastião, muito obrigada por este programa. Nós aqui agradecemos. Essa força em Deus é imanente, no Cristo é emanente. Então, em Deus ela não sai do Cristo, ela já vem em nossa direção. Muita paz e até lá. E muito obrigada a você pela companhia, pela audiência e aguardamos você no nosso próximo programa. Até lá!